Eu não sei exatamente por que estou contando isso para vocês agora. Talvez porque depois de tanto tempo tentando fugir dessa lembrança, eu percebi que ela continua comigo como se estivesse entranhada nos meus ossos, esperando a hora certa de me sufocar. A história que vou relatar não é apenas sobre uma casa mal assombrada, é sobre a forma como uma construção, feita de tijolos, madeira e silêncio, conseguiu se tornar um buraco negro dentro da minha mente, sugando toda a luz que havia ao meu redor. Quando eu penso nela, sinto ainda o cheiro da poeira antiga misturada a algo metálico, como ferrugem e sangue. Algo que não deveria estar lá, e no entanto parecia ter impregnado cada parede. A primeira vez que vi a casa, eu ainda era jovem, tinha pouco mais de 20 anos. Ela ficava em uma rua afastada, quase esquecida pelo bairro, e todos diziam que ninguém permanecia lá por muito tempo. Sempre havia uma desculpa para que os inquilinos fossem embora. Problemas estruturais, infiltração, rachaduras nas paredes, mas os vizinhos cochichavam algo diferente. Falavam sobre gritos à noite, passos no sótão, portas que batiam sozinhas. Eu ri disso na época. Eu queria independência, um espaço só meu, e o aluguel daquela casa era ridiculamente barato. Talvez eu tenha sido ingênuo demais, ou arrogante demais, achando que poderia resistir ao que os outros não conseguiram. No início, tudo parecia normal. A casa era antiga, sim, com corredores compridos e mal iluminados, mas nada que não pudesse ser resolvido com algumas lâmpadas novas e uma boa faxina. No entanto, desde a primeira noite percebi que é algo que não conseguia explicar. Era como se o ar fosse mais pesado ali dentro, como se cada respiração exigisse um esforço a mais. Eu deitava na cama e sentia uma presença, um peso invisível sobre o meu peito. Acordava suado, ofegante, com a sensação de que alguém tinha passado horas me observando enquanto eu dormia. Com o passar das semanas, as coisas começaram a se intensificar. Eu ouvia passos vindo do andar de cima, mesmo sabendo que estava sozinho. Portas que eu jurava ter deixado abertas estavam fechadas pela manhã. Objetos mudavam de lugar e às vezes eu encontrava coisas que não lembrava de ter comprado. Uma escova de cabelo antiga no banheiro, um retrato emoldurado de uma família que eu não conhecia, deixado sobre a mesa da sala. Eu jogava tudo fora, mas no dia seguinte outro objeto estranho aparecia, como se a casa estivesse tentando me mostrar fragmentos de um passado que não era meu. Foi na terceira semana eu sonhava, sempre com a mesma mulher, de vestido escuro e o rosto pálido e os olhos fundos, quase negros. No sonho ela ficava parada na porta do meu quarto, sem se mover, apenas me olhando. Eu acordava no meio da noite e por vezes tinha certeza de que a silhueta dela ainda estava ali, mesmo no escuro. Cheguei a levantar, acender as luzes, procurar em todos os cantos, mas nunca havia nada. Ainda assim, o frio que tomava conta do ambiente era real, como se cada sombra fosse uma extensão daquela mulher. Eu tentei racionalizar. Pensei que fosse estresse, solidão, talvez fruto da minha imaginação, mas a casa parecia se alimentar dessa dúvida. Quanto mais eu tentava ignorar, mais forte ficava. Chegou um momento em que eu não conseguia mais diferenciar o que era real do que era sonho. Uma noite, quando estava na sala lendo, ouvi claramente uma voz feminina sussurrando o meu nome. Não foi um barulho distinto, não foi vento, foi uma voz rouca, quebrada, quase como um gemido. Meu sangue gelou e eu permaneci imóvel, tentando convencer a mim mesmo de que não tinha escutado nada, mas ouvi de novo. Vem! Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado na cama, encarando a porta, esperando que algo se movesse. E aconteceu. A maçaneta girou sozinha, lentamente, até bater contra a trava que eu havia colocado. Eu nunca tinha sentido medo tão puro, tão paralisante como senti naquele instante. Algo do outro lado queria entrar e queria se aproximar de mim. E eu sabia que se conseguisse, nada seria o mesmo.
Eu pensei em ir embora. Cheguei a arrumar minhas coisas no dia seguinte, mas a casa parecia não permitir. Sempre acontecia algo para me prender. As chaves desapareciam, a porta emperrava, ou eu simplesmente me sentia fisicamente incapaz de sair. Eu passava horas sentada na escada encarando a porta da frente, tentando reunir coragem, mas era como se uma força invisível segurasse minhas pernas. Aos poucos, fui assentando que estava preso ali, como um animal em sua própria jaula. Foi então que comecei a investigar a história da casa. Descobri através de jornais antigos que uma família havia morado ali décadas atrás. O pai alcoólatra e violento teria enlouquecido numa noite e matado a esposa e a filha a machadadas antes de tirar a própria vida. O caso foi abafado, poucos falavam sobre isso, mas as datas batiam. E mais, a descrição da filha de vestido escuro e olhos profundos era exatamente a mulher dos meus sonhos. A cara descoberta, eu sentia como se estivesse abrindo uma ferida que jamais devia ser tocada. A partir dali, a presença dela ficou insuportável. Eu a via de relance em todos os espelhos, parada atrás de mim, sempre próxima, sempre silenciosa. As paredes começaram a sangrar em alguns pontos, manchas escuras que escorriam, mesmo quando eu tentava limpar. O cheiro de ferro, de carne apodrecida, tomava conta da casa à noite. E os gritos, os gritos, vinham do porão abafado, como se as vítimas daquele massacre ainda estivessem lá embaixo, revivendo a própria morte repetidas vezes. Cheguei ao meu limite quando acordei no meio da noite e a encontrei sentada aos pés da minha cama. Ela não se moveu, apenas me encarava, os olhos vazios como se quisesse me devorar por dentro. Eu não gritei, não consegui, fiquei paralisado, e a única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e rezar para que, ao abrir novamente, ela tivesse desaparecido. Quando acordei, o lençol estava encharcado de sangue. Foi nesse ponto que percebi, a casa não queria apenas me assustar, ela queria me consumir. Era como se fosse apenas mais um, na longa lista de moradores que ela devorou ao longo dos anos. Eu tentei lutar, tentei resistir, mas não adiantava, eu já era parte dela. Hoje, ao contar isso para você, sei que não saio daquela casa de verdade. Eu continuo lá dentro, mesmo estando aqui fora. Às vezes, quando fecho os olhos, sinto as paredes frias encostando na minha pele. Ouço os passos no andar de cima. Sinto o peso sobre o meu peito. Ela não me deixou, nunca vai me deixar. A cada palavra que digo, é como se tivesse reforçado a corrente que me prende àquele lugar. E se você acha que tudo isso é apenas um delírio, um pesadelo contado para impressionar, eu só peço que pense 2 vezes antes de rir, porque quando você for para a cama hoje, à noite, e sentir alguém parado na porta do seu quarto, olhando para você em silêncio, talvez seja ela procurando outro corpo para chamar de lá.